o Vasco anunciou oficialmente a saída amigável de Dimitri Payet. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e deu 16 assistências. A princípio foi um drone seu, não foi, Vene Casagrande? Do Payet, a saída do Payet. E agora já está oficial. Foi um drone seu ou não foi? Foi ou não foi? Não sei. Foi apenas uma informação que o Vasco deu entrada na documentação ontem para poder rescindir o contrato dele. E aconteceu, Lucas Pedrosa, tá aí. O que você tem a dizer da passagem desse jogador? Eu vou falar, eu sempre falei para vocês. Eu às vezes assisti ao Vasco só para ver o Payet jogar. Que belo jogador, mas o custo-benefício para a realidade financeira do Vasco às vezes não vai bem, hein, Pedrosa? Foi uma história que começou muito bonita, tá? Eu acho que em 2023 o Payet foi extremamente importante para recuperar a autoestima do vascaíno, recuperar também a confiança desses jogadores. Vale lembrar, o Payet, ele participa diretamente de mais de 6 pontos naquela reta final ali de 2023, onde ele consegue fazer gol contra o Fortaleza, ele faz um gol também muito importante contra o América Mineiro, que faz o Vasco não cair naquele momento, faz também um gol contra o Curitiba, enfim, e além de tudo que ele trouxe dentro de campo, é recuperar realmente a confiança do vascaíno. Então 2023 para o Payet foi ótimo, ele mesmo no primeiro momento dele, na adaptação, ele conseguiu render para o Vasco. Ele começa 2024 muito bem, aí ele começa a sofrer com lesões, e quando ele sofre com lesões, eu acho que até mesmo a cabeça dele perde um pouquinho do foco, porque ele estava muito bem, ele perde 7 quilos no início de 2024, ele está totalmente focado em fazer um grande ano. Aí ele machuca o joelho, se eu não me engano foi um ligamento colateral, aí ele fica 1 mês e meio fora, depois ele continua tendo problemas. Acho também que alguns treinadores não souberam aproveitar o Payet, e um desses treinadores foi o Rafael Paiva. Eu lembro muito bem quando o Vasco da Gama estava na semifinal da Copa do Brasil e o Payet vai entrar com 40 e tanto de jogo, sendo que ele coloca o Rossi antes para jogar. Então, assim, eu acho que ele foi subaproveitado no ano de 2024 e em 2025, aí sim. Aí ele não conseguiu dar nada para o torcedor do Vasco da Gama e aí você já começa a colocar também na balança o custo-benefício, acaba parando em páginas policiais e essa história termina bem pior, na minha visão, do que quando começou. É verdade. Grato ao Payet por 2023. Repito, eu acho que se ele não tivesse chegado, o Vasco teria caído naquela temporada. Não só por ele, mas pelo Verratti, por outros jogadores, pelo Emiliano Dias, pelo Ramon Dias. Isso é fato, mas ele é parte importante naquela composição. Porém, depois, tudo que a gente falou de bom não conseguiu se transformar em campo, então ele, na minha visão, não vai fazer tanta falta. Foi bom enquanto durou, e durou pouco tempo. Era legal ver o Payet jogar, era espetacular ver a forma como ele, tecnicamente, era um jogador de futebol. Mas no final das contas, o Vasco, na situação financeira que está, não tinha condições de seguir com o Payet. Alivia quanto aí na folha, hein? 1,5 milhão que ele ganha, mais ou menos. Por isso que eu sempre falei que o custo-benefício não estava valendo a pena para o Vasco da Gama. Mas eu concordo com o Pedrosa, eu acho que o ano de 2023 dele foi muito bom. Eu lembro o gol de falta contra o Fortaleza. Contra o América. Contra o América. O Fortaleza também. foi o de canhota. Verdade. Que ele corta e bate. Foi a noite do Roberto Dinamite, não teve isso? Cara, e que ele usava a camisa do Roberto. Agora, e neste ano de 23, ele ganha de Arrascaeta neste programa no 11 contra 11. Ele tava jogando Não, muito. eu fui voto vencido, para ficar claro. Ele começa muito bem em 2023. Mas ele é bom jogador, Agora, gente. eu acho que 2025, isso não é informação, é apenas uma impressão de uma pessoa que estava acompanhando o caso. Eu acho que o problema extra-campo, envolvendo páginas policiais, prejudicou demais o desempenho do Payet. Porque é difícil você exercer de uma maneira que você pode exercer da melhor maneira possível, tendo um problema como esse fora das 4 linhas, e eu falo mesmo do Bruno Henrique, por exemplo. Eu acho que a queda de produção do Bruno Henrique no Flamengo é muito por conta de fatores extracampo. E no caso do Payet, eu tenho a mesma impressão. Mas é isso, fim de um ciclo. Eu acho que o torcedor vascaíno tem que agradecer pelo que o Payet tentou apresentar e pelo que ele apresentou, pelo que ele foi importante, mas chegou ao fim, o revoar. Vamos aqui às informações do Legítimo Clube do Povo. A semana já começa movimentada porque o Vasco segue na preparação para o jogo valendo pela 12ª rodada, quinta-feira, contra o São Paulo no Morumbi. E é claro que o BTB Esportes vai estar em loco para acompanhar toda essa partida. É muito importante nesse momento, trazendo a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco está em 15º com 10 pontos. Vai enfrentar o São Paulo em 13º com 12 pontos. Então, basicamente, é uma partida para o Vasco que vale 6 pontos. Jogo importante demais. E o Vasco, nesse momento, segue um planejamento importante, porque vai aproveitar essa pausa do Mundial de Clubes e os jogadores terão férias. Após a 12ª rodada,
Os jogadores terão um período ali de férias enquanto a diretoria, ao lado, alinhado ao técnico Fernando Diniz, buscará reforços para a próxima janela que abre no dia 10 de julho. Essa curta janela que teve agora, o Vasco já deixou bem claro que não ia fazer nenhuma contratação e o Vasco entra em férias e nesse momento, a partir de então, o Vasco começa a acelerar as tratativas para buscar contratações. E um detalhe, é claro, antes de fechar com algum jogador, daqui a pouco a gente vai trazer como é que está o cenário do mercado da bola, quais são os interesses, sondagens, como é que o Vasco vem trabalhando. A prioridade nesse momento é a chegada de um novo diretor executivo de futebol, após a saída e a demissão do Marcelo Santana. Desde o dia 11 de maio, o Vasco está sem um diretor executivo. Alguns nomes foram sondados: Bruno Costa, ex-Fortaleza, Bruno Spindel, atualmente no Flamengo, Eduardo Freeland, ex-Botafogo, e que foi até, trago a informação, que era um dos mais cotados, mas ele tem uma certa rejeição lá no Avaí, e eu não sei nesse momento seria uma boa para o Vasco. O nome mais cotado nesse momento, favorito, é o Mário Branco, que teve ali passagem pelo Fenerbahçe, é o português. E aí a gente vai entrar numa informação muito importante, basicamente a informação principal desse vídeo, e o nosso amigo Vene Casagrande trouxe essa confirmação que o Vasco se reuniu com o português Mário Branco, apresentou o planejamento e o projeto do clube, e a conversa, a reunião foi considerada positiva para ter um fechamento e um acerto entre o clube e o diretor executivo. Nesse momento, ainda não há nada fechado, acertado, mas a reunião foi vista como muito positivo e o Vasco espera essa semana já anunciar um novo nome forte para o futebol. E é considerado o português como um reforço, para ajudar na janela de transferência. Está alinhado, está no mesmo pensamento, nivelado ali com o técnico Fernando Diniz.